we have not found anything that appears to be objects from the aircraft, let alone the aircraft. We will be intensifying our efforts to locate the missing aircraft. As equipas de busca começaram por detectar aparentes manchas de combustível ao largo do Vietnã. O segundo sinal foi dado por uma equipa vietnamita que anunciou ter detectado um objeto suspeito a boiar, mas só o dia permitirá a confirmação. A área das buscas foi alargada. Há dezenas de aviões e navios nas operações, sobretudo do Vietnã, mas também dos países vizinhos, como a China. A maioria dos passageiros era de resto de origem chinesa. O Boeing 777 fazia a ligação entre a capital da Malásia e Pequim. Desapareceu dos radares no espaço aéreo do Vietnã quase 3 horas depois de ter descolado, com 239 pessoas a bordo. A tese de ato terrorista mantém-se. O avião fez uma inversão de marcha antes de desaparecer dos radares. As autoridades estão a investigar a identidade de 4 passageiros. Um deles seguiu viagem com um passaporte em nome de Luigi Maraldi, um cidadão italiano que, entretanto, apareceu aos jornalistas com uma segunda via do documento. Está na Tailândia e já recebeu mensagens da família e de amigos. O seu nome consta na lista dos passageiros dados como desaparecidos. Maraldi conta que lhe roubaram o passaporte numa loja de aluguer de motorizadas na zona turística de Phuket, em julho do ano passado. As autoridades locais foram, na altura, notificadas do desaparecimento do passaporte. Explica ainda Maraldi que a polícia italiana lhe garantiu ter bloqueado o passaporte roubado para não voltar a ser usado. A Interpol confirma pelo menos um segundo passageiro que terá entrado no avião com outro passaporte dado como roubado, no caso, um passaporte austríaco roubado em 2012. A hipótese de atentado terrorista está assim a ser levada muito a sério, até porque estes 2 passaportes roubados foram apresentados no mesmo dia e na mesma loja para a compra dos bilhetes de avião feita a dinheiro. Ficaram de resto um ao lado do outro. A Malásia abriu um inquérito formal para seguir a pista de terrorismo. FBI e a Agência Norte-Americana de Segurança em Transportes já enviaram equipas para a Ásia. Abriu o desfile da coleção de Filipe Faísca e foi muito aplaudida. Mas Sofia Aparício foi só uma das muitas surpresas da passarela do Pátio da Galé. Luís Pereira ou Telma Santos arrancaram da plateia o mesmo entusiasmo, tal como aconteceu com a apresentadora de televisão Leonor Poeiras. Para o próximo inverno, Filipe Faísca põe o estilo desportivo a pescar o olho a um estilo mais chique, com um pormenor em destaque: os famosos sapatos de sola vermelha, que não são para todos os bolsos. Bolsos e mais bolsos, aplicados de várias formas, marcam as propostas de Dino Alves, apresentadas no último de 3 dias de Moda Lisboa. Com Miguel Vieira veio uma noite de inverno, assim se chama a coleção, elegante para eles e sensual para elas. A Moda Lisboa regressa em outubro com a apresentação das coleções para a primavera-verão do próximo ano. $25 estudantes ficaram feridos no colapso de um palco num liceu nos Estados Unidos. O momento do colapso ficou registado em vídeo. O desabamento aconteceu durante um espetáculo de dança numa escola no sul da Califórnia. A polícia diz que o acidente se deveu ao excesso de pessoas em cima da estrutura de madeira. Entre a consternação e a revolta, os familiares dos passageiros tentam saber mais sobre o que aconteceu. Em Pequim, um primeiro grupo de 50 pessoas começou a tratar dos passaportes. Esperam poder viajar para Kuala Lumpur já nos próximos dias.
Foi este o aeroporto de partida, onde agora se juntam em orações líderes religiosos budistas, hindus e muçulmanos. Os familiares estão reunidos num hotel ali próximo, onde esperam por notícias. Mas bagi tahu setakat ini belum ada maklumat lagi. Jadi minta bersabar dan tunggu sehingga kami bagi laporan yang tepat. Aos que ainda aguardam em Pequim por uma aterragem que nunca chegou a acontecer, já foi dito que é melhor estarem preparados para o pior dos cenários. We have communicated to the family members that after more than 30 hours without any contact with the aircraft, we believe that the family members should prepare themselves for the work. O Boeing 777 transportava 239 pessoas de 14 nacionalidades diferentes. Entre eles, Paul Weeks, natural da Nova Zelândia, partiu para o que seria uma viagem de trabalho de Perth, na Austrália, onde vive e onde ainda é esperado. Look, I'm taking it minute by minute. I can't think beyond another minute. I've got 2 young kids, and I've got a 3-year-old who's asking when's Daddy going to Skype. You know, and he's got a map on his wall where Daddy plotted where his Dad's going to be, and so you know he looks around and he says, "When's Dad going to Skype? Will Daddy be there? When will he Skype?" So. Luckily he's with friends at the moment, but I will cross that bridge when I have to cross that bridge if I have to. Mas a cada hora que passa sem notícias, a esperança esmorece. Quando defensores da intervenção russa e apoiantes da integridade territorial da Ucrânia se cruzaram durante 2 manifestações distintas em Simferopol, o resultado era o esperado. A tensão entre os habitantes da Crimeia tem vindo a aumentar. Patrulhas de autodefesa pró-russas que ocuparam a estação de comboios da capital estão a revistar todos os passageiros oriundos de outras regiões ucranianas. Numa altura em que as tropas russas vão tomando o controle das instalações estratégicas da região, Vladimir Putin defendeu em conversas telefónicas com a chanceler alemã e com o primeiro-ministro britânico que a união com a Rússia e o referendo do próximo domingo, anunciados pelo governo autónomo da Crimeia, são legítimos e de acordo com a lei internacional. A versão do Kremlin sobre as conversas não coincide com a avançada pelo Reino Unido, que afirma que Putin quer uma solução diplomática. Perante a intensificação da presença russa na Crimeia, o primeiro-ministro ucraniano garante que a Ucrânia não vai ceder. Це наша земля. За цю землю проливали кров наші батьки і діди. І ми не вступимось ні на 1 сантиметр з української землі. Moscou continua a afirmar que não enviou tropas para a Crimeia, além das que já possui normalmente na frota do Mar Negro, mas dezenas de caminhões militares russos continuam a entrar na Crimeia através da fronteira do Estreito de Kerch. Kiev reafirma que quer resolver o conflito pela via política. Виходів Збройних сил в сторону Криму не передбачалось і не передбачається. O combate faz-se a nível diplomático. Depois de Washington ter ameaçado fechar as portas da diplomacia, o Reino Unido advertiu Moscou de que os países europeus poderão deixar de se abastecer com gás russo e passaram a fazê-lo com os Estados Unidos ou qualquer outro país. It is a miscalculation by Russia. It is a well-rehearsed plan that is obvious to move militarily into the Crimea, and that will lead to the whole of Europe saying, well, we will have to make sure our energy supplies come from many other sources. Haig avisou que a falta de progressos nas negociações é suficiente para tornar real a ameaça. Embora ainda não tenha havido confrontos armados, instalações militares e postos fronteiriços foram tomados pelas tropas russas e no sábado um avião de patrulha ucraniano foi alvo de disparos enquanto sobrevoava a fronteira entre a Rússia e a Crimeia. O ambiente é de festa no PCP, mas o país pouco tem para comemorar. Depois de ler o prefácio do novo livro do Presidente da República, Jerónimo de Sousa destacou as palavras de aviso de Cavaco Silva. Afinal, os sacrifícios vão manter-se por mais 20 anos. Veio a terreiro anunciar e a proclamar que até pelo menos 2035, ou seja, durante 20 anos próximos, o país e os portugueses vão ter de se sujeitar a andar com a pulseira eletrónica,
tendo como vigilantes os mercados e a troika estrangeira. O atual Presidente da República quis datar no tempo a austeridade da alienação das parcelas da nossa soberania. Mas quem vai datar o seu fim será o povo português e não Cavaco Silva. A 2 meses do fim do programa de ajustamento, o Presidente defende um programa cautelar em vez de uma saída à irlandesa. As reações políticas sucederam-se. António José Seguro pede cautela nas palavras. Convinha que sobre este assunto, que é da maior importância para a vida dos portugueses e para a vida do nosso país, houvesse maior prudência nas palavras e que, de facto, os protagonistas se pronunciassem em função de situações concretas. Um dos protagonistas do pedido de resgate foi Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças de José Sócrates. Vem agora defender um programa cautelar. Falar de outros cenários é pura fantasia. Eu acho que falar sem saída limpa é uma ilusão. Porque o que é isso de uma saída limpa? É dizer que o país se libertou da condicionalidade, de que não vamos agora ter que prestar contas à União Europeia ou ao Fundo Monetário Internacional? E a única razão que eu vejo neste momento, ou que posso descortinar para se defender uma saída limpa, é para justificar um ambiente no qual algumas medidas que podem ser simpáticas do ponto de vista eleitoral possam ser tomadas no curto prazo a pensar nas próximas eleições. Cautelar ou saída limpa? Para o Bloco de Esquerda, o prefácio do Presidente só tem uma leitura. Não há saída limpa, nem há fim de programa de ajustamento. O Presidente acabou de confirmar, aliás, o que o Governo anda a tentar esconder a cada dia que passa. O Presidente apela ainda a um compromisso entre PSD, CDS e PS até 2019, até ao fim da próxima legislatura. Escreve Cavaco Silva que o que está em aberto é demasiado importante para que possa ser usado como arma de arremesso nas querelas político-partidárias. Julgando-se outra vez no papel do homem do leme, veio a terreiro anunciar e a proclamar que até pelo menos 2035, ou seja, durante 20 anos próximos, o país e os portugueses vão ter de se sujeitar a andar com a pulseira eletrónica, tendo como vigilantes os mercados e a troika estrangeira. Cavaco Silva, na sua sede de afirmação, pôs no sítio os que, como Paulo Portas, andam a enganar os portugueses com aquela conversa fiada, com aquela mentirola da libertação do país e do fim do protetorado. Boa noite a todos. É verdade que antes do jogo, todos, e eu como treinador também, a minha análise é que este jogo seria um jogo difícil, face ao campeonato que o Estoril está a fazer, mas na prática não foi muito. Nós vencemos por 2-0, podíamos ter goleado aqui hoje o Estoril, para além dos 2 golos que fizemos na primeira parte, contando só na primeira parte ainda, o Lima teve praticamente 2 golos, não digo feitos, porque se fossem feitos tinha sido golo, mas teve um golo na cara do Wagner, uma bola na cara do Wagner e outra, uma grande assistência do Garay, que o mais difícil foi não ter feito golo. Portanto, nos primeiros 45 minutos somos uma equipa, para além das oportunidades que criámos, para além do conteúdo de jogo ofensivamente, defensivamente, o Estrela não entrou dentro da nossa grande área, não nos criou problemas nenhuns. Na segunda parte, a mesma coisa, entramos com mais espaço até, o Estoril também mudou um bocadinho ali a sua estrutura dos médios centrais, que nos deu mais espaço e que saímos nos primeiros 15, 20 minutos com várias possibilidades de fazer o 3-0. Aliás, fizemos o 3-0, que o fiscal de linha, o árbitro auxiliar, nos anulou, que pronto, normal, quando um árbitro auxiliar não está na última linha do último jogador, torna-se difícil ver com precisão. E fomos sempre a equipa que tivemos mais próximos de 3-0 que do 2-1. É verdade que o Estoril, no final do jogo, tem uma bola de ressalto num livro que bateu no poste.
mas pouco mais que isso. Acho que o Estoril hoje sai satisfeito daqui com o resultado, podia ser daqui goleado. Jorge, boa tarde, em direto para a TV 24. São já 7 pontos de avanço para o segundo, 8 na prática com o confronto direto que tem para o Sporting. O que eu lhe pergunto é que mensagem dá aos adeptos que já gritavam campeão nas bancadas do Estádio da Luz? O que é que diz o treinador? Não, o nosso lema e a nossa convicção e confiança que temos é que jogo a jogo temos que apresentar uma qualidade de jogo como fizemos hoje, para sermos melhor que os nossos adversários. Não importa muito com quem jogamos, o nome para nós não é isso que nos vai tirar a nossa convicção ou a nossa confiança, mas seremos sempre respeitadores e humildes em relação ao nosso adversário. Portanto, jogo a jogo, temos que fazer o que é normal no Benfica, jogar sempre para ganhar. Se conseguirmos vencer os nossos jogos, jogo a jogo, as coisas vão somando pontos e, portanto, nós fazemos aquilo que nos diz respeito e os nossos adversários mais diretos têm que fazer aquilo que lhes compete. Em direto para a SIC Notícias, pergunto-lhe, vai de qualquer modo entrar na próxima jornada com uma vantagem já de 7 pontos sobre o Sporting, mas também 4 dias depois de ter jogado em Londres e 4 dias antes de voltar a jogar para a Liga Europa, depois volta ao campeonato, é uma carga de jogos muito grande. De que forma vai fazer a gestão do plantel nesta parte? Não sei se concorda que será decisiva para a temporada. Não, é isso mesmo, exatamente por isso é que eu respondi, é jogo a jogo, não nos vamos desviar do nosso caminho, não é? A prioridade desde o primeiro dia é o Benfica voltar a ser campeão. E, portanto, dentro desta ideia, as outras competições são muito importantes, mas não vou pôr à frente nenhuma decisão minha que possa prejudicar, na minha convicção e na minha ideia, qualquer jogador que eu possa o querer ter melhor para o jogo, para o campeonato, vou sempre defender em desfavor, seja de que competição for, sem ser o campeonato nacional. Jorge, mas esta almofada de 7 pontos de vantagem... Insiste-se naturalmente na pergunta que tem a ver com a diferença pontual que existe para o Sporting e, inevitavelmente, com uma comparação com aquilo que se passou na época passada, não seria uma diferença tão acentuada, mas mesmo assim hoje o Benfica os nossos ainda adeptos, também é sinónimo disso, hoje tivemos 57 mil pessoas aqui porque os nossos adeptos cada vez mais estão a acreditar no nosso objetivo, nosso, incluindo eles, não é? Todos, portanto é o objetivo de todos, mas nada está a ganho. É bom que haja esta paixão, é bom que haja esta convicção e esta união entre adeptos e equipa para sermos mais fortes cada jogo, mas no futebol tudo muda de um dia para o outro e quem treina uma equipa grande, neste caso Benfica, Sporting ou Porto, basta empatar um jogo para nessa semana, não é? Nessa semana pôs muitas coisas em dúvida e, portanto, nós temos que saber estar com a pressão que é ter que ganhar todos os jogos e que a convicção que, sabendo de jogo a jogo, e se tivermos esta qualidade que apresentamos novamente hoje, as coisas são mais fáceis de passar os nossos adversários. Jorge, boa noite. Queria lhe fazer 2 perguntas. A primeira era se no final do jogo se foi apercebendo a reação do público em torno do que se passava em Setúbal, não é? Uma vez que o Sporting estava a vencer e depois o Setúbal acabou por empatar com um penalti duvidoso e houve muitos festejos no público aqui. Só para perceber, qual é o interesse do acrescentar o duvidoso nesta altura? Por causa da reação do público. Pronto. Da reação do público, foi reagindo a isso, até mesmo quando houve o penalti em Setúbal. Se apercebeu, de facto, a reação do público da Luz. A segunda pergunta é, falou há pouco do fiscal de linha, que pronto, que é natural que se equivocasse por causa de não estar bem na linha do jogador, mas no campo não me pareceu de todo que o Jorge estivesse acalmado e esteve ali a perseguir o fiscal de linha. Ou seja, não parece muito coerente as suas palavras com a atitude que teve em campo. Gostava que comentasse as 2 coisas. Em relação
ao jogo do nosso rival, neste caso do Sporting, eu estava ali, ouvia barulho nas bancadas, mas não tinha noção nenhuma do que é que se estava a passar. E, portanto, só soube o resultado do Sporting no final do jogo. E nada mais que isso pode modificar, seja aquilo que for, em relação àquilo que estava a acontecer neste momento dentro do nosso Estado, no Estádio da Luz. Não me desviei de nada, eu ouvia barulho, mas não tinha a certeza do que é que se estava a passar, e pouco mais me interessava. O que me interessa é que o Benfica, ganhando jogo a jogo, as coisas se tornam-se mais fáceis. Em relação à situação do árbitro auxiliar, como você disse bem, que nos anulou o terceiro golo, a ideia, não é? A ideia que você tem de eu estar competitivo durante o jogo ali sempre próximo dos meus jogadores, e o juízo que vocês podem fazer de eu comunicar com o fiscal de linha é o seu, aquilo que eu, neste caso, o meu desempenho em relação à equipe, e aquilo que eu disse ao fiscal de linha nunca teve nada a ver, nem falei praticamente nada da situação daquela situação de possível fora de jogo. Neste caso foi fora de jogo que ele marcou. Portanto, é a sua ideia e a forma como você observa aquela comunicação. Portanto, você é que tinha que responder por mim, não sou eu. E fecha, fechamos aqui corretamente. Última pergunta então para o treinador do Benfica. Direto para a CMTV, queria-lhe perguntar, disse que a equipa estava a evoluir, que ainda podia ficar muito melhor. Queria saber se acha que foi isso que aconteceu neste jogo e até onde é que a equipa do Benfica pode chegar, não só no campeonato, mas também nas outras competições em que está envolvida. Porque é normal e é natural que o Benfica, neste último terço do campeonato, venha a estabilizar emocionalmente, venha cada vez a estar mais convencido que estamos no caminho certo. Portanto, isto dá confiança aos jogadores, dá confiança à equipa, e por isso a equipa pode sempre acrescentar mais que o que tem vindo a fazer. Hoje o Benfica, num dos momentos do jogo que eu mais gostei, foi sempre na forma como o Benfica sai para um contragolpe, sai com uma velocidade e sai com uma qualidade que é muito difícil parar a equipa do Benfica, e portanto este momento do jogo também temos vindo a evoluir jogo a jogo, e portanto acho que tudo está no caminho certo para que eu possa dizer que o Benfica pode render sempre mais jornada a jornada. Muito obrigado. Fica então a reação de Jorge Jesus, menos uma jornada para o fim do campeonato, 22 jogos cumpridos. O Benfica, fruto do empate no Bonfim, leva então já 7 pontos de vantagem sobre o Sporting, líder isolado do campeonato. Daqui a 4 dias volta outra vez em ação, desta vez na SIC. É a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em Londres, frente ao Tottenham. E aí vai ser colocada a primeira questão ao treinador do Sporting. O que acha do empate e também a questão da arbitragem, se influenciou o resultado do Sporting aqui em Setúbal? Bem, em relação ao jogo, acho que houve períodos em que o Setúbal esteve melhor, houve outros que o Sporting teve melhor, principalmente os inícios da primeira e da segunda parte. Acho que o Setúbal conseguiu estar melhor em termos das transições, em termos das segundas bolas. Em relação ao restante do jogo, o Sporting foi mais dominante. Em relação à segunda pergunta, acho que não vale a pena estarmos aqui a falar dessa questão, quando num jogo existe várias situações tão visíveis que culminam e influenciam diretamente naquilo que é o resultado final. E na Flash disse que acho que o Sporting tem o recorde do mundo de golos anulados esta época. Mas o que é que o treinador pode fazer aos jogadores? É o futebol que temos, talvez seja, mas com certeza que não me identifico com esta situação. Por causa deste empate, o Benfica fica agora a 7 pontos. É o adeus do Sporting à luta pelo primeiro lugar e vai, se calhar, agora concentrar-se mais em segurar o segundo, e por isso mesmo pergunto-lhe se o jogo mais importante da época para o Sporting é o próximo, contra o Porto.
O Sporting tem um projeto de época desportiva que trabalha todas as semanas em prol disso. Com certeza que vimos o adversário que estava à nossa frente aumentar o número de pontos de vantagem, mas isso não nos inibe em relação àquilo que é o nosso projeto, de querer cada vez mais e melhor. Temos a procurar conseguir já no próximo jogo a vitória e trabalhar para isso, que isso é que realmente é o nosso trabalho, o meu e dos jogadores. Outra questão. Colocar tem precisamente a ver com isto, ouvindo ao longo dos tempos em falar na melhor classificação possível. Na melhor classificação possível, sendo esse o objetivo sempre dito por Leonardo Jardim. Como uma hipótese agora muito mais esfumada, com estes 7 pontos de diferença. Se vê essa hipótese do melhor resultado com esta diferença. Eu já vos de 7 disse pontos mais uma esfumada. vez que não vamos alterar aquilo que são os nossos objetivos. Nós pretendemos ficar na melhor classificação possível, vamos trabalhar diariamente e trabalhamos diariamente para que isso aconteça, mas o futebol não é matemática, o futebol é jogar todas as semanas e temos que ganhar os 3 pontos sempre em disputa. E é isso que vamos continuar a fazer até o fim da época, dignificando aquilo que é o nosso trabalho, com uma atitude formidável dos jogadores ao longo da época desportiva e respeitando sempre o Sporting em primeiro lugar, mas sempre com as preocupações de estarmos dentro daquilo que foi definido como o projeto desportivo da época do Sporting. Sobre a arbitragem, outra questão. Lances duvidosos por parte da arbitragem em relação ao Sporting. Se o árbitro empatou só por causa de supostos erros da arbitragem? Essa pergunta nunca pode acontecer, porque um jogo nunca pode ser perdido só por causa da arbitragem. Porque se a nossa equipa tiver a capacidade de, em cada erro, dar a volta e conseguir fazer mais, nunca vai existir um resultado que depende da arbitragem. Mas o futebol é um jogo equilibrado, 11 para 11, num retângulo de 100 por 60, e esse pendor, em grande parte, tem influência. E vocês sabem, vocês analisem bem o jogo e vocês vão ver diversos casos de erros que existiam com influência no resultado. Mais uma questão para a SIC Notícias em direto, Leonardo Jardim. Pergunto-lhe que, quando fez a troca, tirou um médio ofensivo para colocar um segundo ponta de lança, se a sua intenção era tornar o Sporting mais ofensivo e se essa intenção acabou por acontecer, e se não aconteceu, porquê é que não aconteceu? Não, aconteceu. Eu já lhe disse que o Sporting melhorou nas segundas partes, após os 10 minutos iniciais, quer na primeira, com os jogadores que entraram, que ao longo da primeira parte, principalmente depois dos primeiros 15 minutos, conseguiram melhorar. Na segunda parte, mais com a ajuda das substituições, que voltaram a melhorar. O Sporting, com exceção dos primeiros 10 minutos da segunda parte, esteve sempre à frente do comando do jogo e cria 2 ou 3 situações de gol, e outras não queria, porque há jogadores nossos que foram empurrados dentro da área, houve outras jogadas que foram cortadas com a mão, mas é futebol, já se sabe como é que é. Última pergunta. Última questão. Se falou aqui de avançados, o Slimani hoje foi hoje titular, o Montero ficou no banco, entrou na segunda parte. Slimani está na frente na corrida pela titularidade face a Montero. O que é uma corrida pela titularidade? No Sporting a gente joga para representar o clube ao maior nível. O Monteiro, independentemente de jogar mais ou menos, é o jogador avançado mais titular, porque já fez mais de metade dos jogos. Neste momento, o Slimani está num bom momento, nos últimos 3 jogos fez gol, e é isto, e o Sporting tem que viver dos seus ativos. Pedia só que as vossas questões se identificassem por nome e órgão de comunicação social. Começa então a conferência de treinador do Estoril, e a primeira pergunta que é colocada tem a ver essencialmente com a entrada do Benfica em campo, se isso baralhou as contas do treinador. Nós sabíamos que era um jogo contra uma equipa forte, naturalmente, e a própria classificação também o diz, que teríamos que entrar muito forte no jogo, e parece-me a mim que
foi por aí que este resultado se começou a desenhar. Não tivemos a entrada que queríamos no jogo, sofrer até aos 20 minutos da primeira parte 2 golos, um de canto e um que nasce um lançamento no lateral, acaba por complicar muito a tarefa de qualquer equipa, muito mais num jogo a este nível. O jogo fica muito marcado por essa entrada que não foi tão forte como nós pretendíamos e com tanta personalidade como é normal a nossa equipa, e acabámos por pagar um pouco por isso. Custou-nos depois a voltar ao jogo. Tentámos na primeira parte, não tivemos profundidade ofensiva, não conseguimos criar oportunidades de golo na primeira parte. O Benfica controlou o jogo na primeira parte. Na segunda parte um pouco melhor, a nossa equipa. O Benfica, depois de estar em vantagem, baixou como tem sido habitual o seu bloco, sempre à espera do nosso erro para sair em transição. Nós um pouco mais subidos, um pouco mais profundos também. Tentámos, tivemos uma outra situação que poderíamos ter criado uma situação de finalização perigosa. Acabámos depois de ter aquele livre que também a bola foi oposto. O Benfica também sempre com uma outra oportunidade. Nós sabíamos que para voltarmos ao jogo teríamos que fazer um golo. Tentámos, não tivemos grandes oportunidades, é verdade. Portanto, acaba por ser um resultado que se aceita. Num jogo em que nós não fomos tão fortes como temos sido. Mas isto faz parte da nossa vida, faz parte do campeonato também. Em nada belisca aquilo que tem sido a nossa temporada e em nada vai beliscar, porque eu sou o primeiro aqui a dizer-vos que na próxima semana teremos que dar uma resposta e vamos dar uma resposta de certeza diferente, perseguindo aquele que é o nosso objetivo. Esta é a primeira análise de Marco Silva, agora ainda relacionada sobretudo com o facto de a equipa já não sofrer golos há algum tempo e desta vez sofreu 2 do Benfica. Já referi na primeira pergunta, já acabei por referir. Faltou entrarmos melhor na partida, mais concentrados, porque o Benfica acaba por fazer 2 golos em lances que nós teríamos que ser diferentes, teríamos que fazer uma marcação diferente, principalmente no primeiro golo, no canto, e depois no lançamento lateral, um lance que nós teríamos que tentar resolver de uma forma diferente, e acabou por condicionar muito o jogo. Parece-me a mim que na primeira pergunta já lhe respondi. Tropas russas atacaram um posto fronteiriço ucraniano da Crimeia. O ataque aconteceu por volta das 6 da manhã no posto de Chernomorskoye. O porta-voz do Serviço de Guarda de Fronteiras diz que as instalações foram atacadas por um grupo de 30 militares russos, mas não revelou mais pormenores. Ontem, as autoridades ucranianas tinham denunciado que um avião de controle fora alvejado enquanto sobrevoava uma área perto da fronteira. Moscovo continua a afirmar que não enviou tropas para a Crimeia, além diz que já possui normalmente na frota do Mar Negro, mas a movimentação de militares é evidente na capital da península. Desde sábado que várias colunas de veículos militares russos continuam a entrar na Crimeia. O secretário de Estado norte-americano alertou o homólogo russo de que qualquer tentativa para anexar a Crimeia ao território russo fechará as portas diplomáticas entre Washington e Moscovo. Por sua vez, as autoridades de Simferopol reiteraram este domingo que só negociarão com Kiev sob a condição de haver mudança de poder na Ucrânia por não reconhecerem o governo interino. Em causa está o referendo sobre a reunificação com a Rússia. Perante a intensificação da presença russa, o primeiro-ministro ucraniano garantiu hoje que a Ucrânia não vai ceder nenhum centímetro do território à Rússia. Kiev anunciou ainda que vai introduzir medidas drásticas para controlar as despesas. Apesar das anunciadas ajudas internacionais, os cofres do Estado estão vazios. As autoridades ucranianas já tinham denunciado que o governo de Viktor Yanukovych tinha transferido para paraísos fiscais mais de 50 milhões de euros nos últimos 3 anos. Exigimos o direito a ser informados sobre aquilo que nos abonam nas nossas pensões e nos descontam. Portanto, nós até agora não temos nada disto. Temos as nossas pensões nas contas bancárias a dia 10, não sabemos quais são os descontos, aquilo que nos tiram, que nos roubam. Todos os meses. É uma surpresa. É uma surpresa. Portanto, nós vimos fazer esta exigência pela segunda vez. Há um ano fizemos esta exigência junto do Centro Nacional de Pensões, junto do Ministro da Solidariedade e Segurança Social, junto da Assembleia da República, porque temos o direito a saber, para além de um protesto contra o roubo constante nas nossas pensões, nós somos as vítimas preferenciais deste governo. Estas são as imagens de Luís Castro com o Futebol Clube do Porto B. São as que podemos dispor até o momento, já que o treino desta tarde foi realizado à porta fechada. Luís Castro orientou pela primeira vez a equipa principal. De regresso ao trabalho no Olival estão alguns dos internacionais que atuaram pelas suas seleções. Os mexicanos Herrera e Reyes e o argelino Guilás não estiveram presentes.
A Luís Castro é pedido que conduza os destinos da equipa até ao fim do campeonato. Um clube como o Futebol Clube do Porto é um clube de grande tradição a nível de vitórias, é um dos melhores clubes do mundo a nível de conquistas e, como tal, é uma responsabilidade acrescida. Mas não deixa de ser trabalho. O próximo desafio é contra o Aroca, mas os azuis e brancos têm pela frente 2 semanas de dificuldade elevada. Para a semana defrontam o Nápoles, deslocam-se de seguida ao Alvalade para jogar contra o Sporting e finalmente disputam a segunda mão da Liga Europa. 3 jogos que podem selar o resto da época do Futebol do Porto. Ao novo treinador dos azuis e brancos, pede-se que assegure uma transição tranquila para um novo comando técnico que entrará em funções em junho. Foi neste relvado do Clube de São João da Madeira que Bruno Conceição deu os primeiros toques na bola. Passou por vários clubes, chegou a jogar na Primeira Liga pelo Passos Ferreira e Beira-Mar. Na época passada assinou pelo Trofense e foi numa queda nos treinos que descobriu a doença que tinha. O que eu tinha era um quisto no ilíaco, que fraturou, e já é normal mandarem o quisto para a biópsia. E passado 15 dias, quando tenho uma consulta com um médico que me operou, uma consulta de rotina, fui diagnosticado e fui-me informado que tinha algo esquisito, algo que poderia ser cancerígeno. Depois de alguns meses e muitas análises, foi-lhe diagnosticado um mieloma múltiplo. Fiz radioterapia no IPO do Porto e, entretanto, o primeiro tratamento que fizemos, para além da radioterapia, fui fazermos um autotransplante. Estive internado no EPO do Porto cerca de 3 semanas. O autotransplante não resultou. Bruno Conceição precisa de um dador compatível para sobreviver. A família do jogador lançou por isso uma campanha numa página no Facebook a pedir dadores de medula óssea. A mensagem que quero passar é que esta campanha não é só para o Bruno, e eu ficarei realmente mesmo muito contente se conseguir encontrar com esta onda solidária um dador compatível com pessoas que estão a passar com situações semelhantes à minha. Está prevista uma recolha de sangue para amanhã do dia 18 nos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira. O importante não é o dia nem a hora que tenho que doar, o importante realmente é a doar, e a doar estão a ajudar. Para doar podem ir ao Centro de Histocompatibilidade do Norte, do Centro, do Sul, ou então a qualquer instituto de sangue. A história de Bruno Conceição tem emocionado os que conhecem este guarda-redes de 32 anos. A equipa do Estoril deixou uma mensagem de apoio ao colega. O treinador do Sporting, Leonardo Jardim, deixou também um apelo de ajuda a Bruno Conceição, que foi seu jogador no Beira-Mar. Um ex-atleta meu, o Bruno Conceição, está com um problema de saúde grave, precisa, acho que é para a próxima semana, em São João da Madeira, candidatos a tirar sangue para colaborar com a doença dele. Fazia aqui uma chamada de atenção, fui meu atleta, é um excelente profissional, está a passar por estas dificuldades e queria que vocês ajudassem a divulgar esta causa, porque hoje é ele, amanhã é um dos nossos e também gostaríamos de ser ajudados. Bruno Conceição deixou as balizas há um ano. A doença fragiliza-lhe os ossos e impede-o de voltar a jogar. A indicação que eu tenho pelos médicos é que não poderei voltar a jogar futebol, apesar de eu acreditar em milagres. Mas acredito também que o meu futuro vai passar ligado à vida desportiva, porque é o que eu mais gosto de fazer e dá-me prazer, dá-me muito prazer fazer isso. Um fim de semana com muita adrenalina e em que não falta criatividade. Para os que gostam de acelerar, mas também para quem prefere versões mais familiares. O carro é 2 lugares mesmo para levar um dos filhos. Neste momento já estão os 2. Um ainda era mais novo quando eu fiz o carro. Hoje vamos descer todos. E quem é que são todos? A minha irmã, a minha outra irmã, eu, a minha mãe, o meu pai e a minha outra pequenina. Carrinhos de rolamentos há para todos os gostos, dos mais simples aos mais elaborados, e até os bombeiros se juntaram à festa. A parte de cima a carroceria é um carrinho de choque antigo,
Toda a estrutura por baixo, toda a zona de regulamentos, foi tudo feito de novo. Pronto, é tudo novo, foi tudo feito por nós, lá na oficina. Como veem, isto é um pau só, nem foi preciso ter muito trabalho com ele, porque as asas já estavam feitas do próprio pau. Depois foi só para acrescentar os eixos e a direção, e os rodados e os bancos. E voa? Às vezes já tem voado. Hoje vimos aqui muitos carros que foram feitos há 15 dias ou há um mês, propositadamente para isto. Portanto, no fundo, este será a rampa de lançamento para que os carrinhos de rolamentos não sejam esquecidos. A prova em Pedrógão Grande marca também o início do Campeonato Nacional, que se vai prolongar até dezembro. A aerodinâmica também foi muito valorizada e muito aperfeiçoada, efeito de solo, os ailerons e isso, que são vantajosos na velocidade, já que estes carros atingem uma velocidade de 90, 92, 95 km/h, depende da descida. O meu continua a ser o mais próximo possível do tradicional, uma tábua de 2 eixos, embora com algumas nuances em termos de rolamentos que permitem que ele faça algumas velocidades que já não são normais para um carro de rolamentos. Chegar ao livro dos recordes era um dos objetivos da mega concentração. Teria sido preciso reunir mais de 200 carrinhos de rolamentos, mas o número não foi alcançado. Ainda assim, a organização garante que vai continuar a trabalhar para a entrada no livro do Guinness. É o ex-libris da GNR, a charanga a cavalo do regimento, é a única no mundo que consegue tocar a galope. E este domingo, os lusitanos saíram do quartel para estrear esta passarela improvisada na Moda Lisboa. A menina é bonita, as roupas não gosto, tem muitas cores. Não gosta? E este agora, por exemplo? Também não, parece um empregado do hotel. Tem uma carinha muito bonita ela. A ideia foi de Nuno Gama. O criador arriscou e quis apresentar a coleção Outono-Inverno, mesmo a quem não tinha convite. Convidar as pessoas a participar das coisas, não deixar as coisas ficarem só numa estratosfera restrita, que fica habitualmente, assim nós estamos lá mesmo e os outros juntaram-se a nós e acho que nos tornamos todos mais ricos neste intercâmbio de experiências. Qualquer iniciativa neste género foi sempre bem-vinda, sempre bem-vinda, eu acho. Tenta televisão. C'était très joli. De beaux vêtements, belles créations, beaux mannequins. On n'a pas vu beaucoup de femmes, surtout des hommes. Surtout madame a préféré les hommes. Moi j'ai pris des photos. Olha, os sapatos dele é que são giros. Está giro. Quando era jovem vestia-me mais ou menos assim. Olha, até agora mandei uma fotografia para Paris, com as passagem de modelos. Desta vez, Nuno Gama trouxe à rua propostas também para mulheres. Elas têm que fazer o papel delas, não é? Todas de preto é que não acho bem. Francamente, Portugal está de luto, mas... Morada de vários ministérios e palco habitual da contestação, Nuno Gama escolheu a dedo o Terreiro do Paço para apresentar uma coleção que olha para o Portugal moderno. Esta é a minha manifestação, a minha forma de chamar a atenção para as pessoas, que nós somos todos muito mais poderosos do que pensamos, basta querermos, basta tentarmos dar o nosso melhor e suplantarmos a nós próprios. Se nos entregamos às coisas, não conseguimos. Se vamos buscar aquela força de super-homem, conseguimos tudo e mais alguma coisa. Muito simpático. Está giro. Havia dois regimes, era da pró ou da contra.
A gente, quando fazia o juramento de honra, dizia: juro por minha honra que estou integrado na verdadeira ordem social estabelecida com o ativo repúdio do comunismo e todas as ideias subversivas. Era o juramento de honra. Aqui era a bota, João. Aqui funcionava o gabinete do graduado de serviço. Isso ainda está na mesma. Já há algum tempo que Manuel Ratado não entrava na antiga esquadra da Polícia de Segurança Pública da Covilhã, onde trabalhou muitos anos. Está na mesma mobiliária, que é diferente. É o mobiliário que faz falta a uma associação que dá apoio ao cidadão deficiente mental. Manuel Ratado começou a trabalhar com polícia em janeiro de 1960, em Lisboa. Mais tarde é colocado na secção da Covilhã, onde o frio rigoroso, seguido do calor intenso, era, de acordo com Manuel Ratado, uma das maiores adversidades. Numa cidade como a Covilhã, surgiam de vez em quando, nas zonas mais próximas das unidades fabris, panfletos de cariz, digamos, talvez comunista. E uma das preocupações de quem andasse de serviço na zona era apanhá-los e trazê-los para a esquadra e fazer uma pequena participação a dizer onde é que aquilo foi encontrado. Claro que o indivíduo ou indivíduos que se dedicavam a lançar esses panfletos para a rua não o faziam de ânimo leve. Faziam-no sabendo que, se fossem apanhados a fazê-lo, seriam levados para a esquadra e, mais tarde, interrogados pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a PIDE. A determinado dia, cerca das 6 da manhã, eu passei numa determinada zona da cidade e verifico, porque estava tudo limpinho. Passado meia hora, passei por o mesmo sítio e havia já muita propaganda subversiva. Só vi aqueles indivíduos, mas não os vi deitar nada para a rua. Não posso precisar se eram eles. Outras pessoas podem ter passado e deitado. Nem tão pouco lhes disse nada, na medida que não, eu sabia de antemão que eles, mesmo que tivessem sido eles diziam que não, era a voz dele contra a minha, não adiantava nada. Manuel Ratado diz que nunca viu folhas com informação contra o Estado Novo a serem distribuídas. Informa que essa documentação era retirada das ruas e entregue à PIDE. O que acontecia depois já não era assunto da Polícia de Segurança Pública, garante. Aliás, quase não existia contacto entre os agentes da PSP e os da PIDE. Consideravam-se superiores, pronto, não sei porquê, qual era o motivo. Eles marginalizavam-nos e nós marginalizávamos eles. Mas pelo menos uma coisa unia-os. Eram ambos símbolos de autoridade. Manuel Ratado chama-lhe respeito. Para lidar com o povo em si era mais fácil ser polícia do que agora. Agora, problemas. Faltas de respeito, principalmente às vezes na questão de trânsito e tal. Mas, só um minuto enquanto vou ali, não pode ser o carro. Só um minuto. E às vezes, faça favor de tirar o carro, porque senão há uma desobediência. Dava motivo à prisão. E as pessoas compreendiam. Garantir a obediência de uma população maioritariamente operária tornou-se mais complicado nos meses a seguir a abril de 1974. O pessoal da indústria de edifícios, ou qualquer outra pessoa, tinham o seu trabalho fixo, entravam de greve e tal. Mas os que estavam a prazo queriam ir trabalhar. E os que estavam no efetivo, eram os que formavam os tais piquetes de greve, estavam junto às instalações fabris para evitar que os outros fossem a trabalhar. E era aí que por vezes surgiam os conflitos. A Covilhã chegou a ter mais de uma centena de fábricas de lanifícios a operar ao mesmo tempo. Com a Revolução, explodia a reivindicação de novos direitos do trabalhador. O desarrolhar de uma garrafa de champanhe, quem se tira por da rolha, que aquilo vai para casa, quer dizer, a própria população em si acabou, sei lá, tudo e por nada dava-se viva a isto, aquilo, aquele outro e tal, e que houvesse, através daí, quaisquer problemas com a tranquilidade e a paz pública, e então trouxe num período
não posso precisar os dias, mas de prevenção. Na noite de 24 de abril de 1974, Manuel Ratado estava de serviço. Soube das novidades pela rádio, mas a notícia não o surpreendeu. O que o deixa hoje inquieto é a falta de esperança que diz ter. Depois do 25 de abril, que nos trouxe duas coisas boas, a liberdade de expressão e a democracia. Quanto ao resto, já devido, e verifica-se que, pela crise que assola o país e não só. Aos 80 anos, a memória do agente Ratado mantém a agilidade necessária para seguir à risca aquela expressão em latim que marcou uma geração. A lei é dura, porém é a lei. Mas afinal, a lei é feita pelos homens e o mundo é composto de mudança. Dead Combo, que hoje assinam toda a trilha sonora da informação da SIC neste Jornal da Noite de domingo. Eles estão ao vivo e em direto neste jornal. Pedro Gonçalves e também o Tó Trips. Boa noite mais uma vez. Obrigado por terem vindo e, enfim, também obrigado também por esta experiência que é inédita, tanto para mim como imagino para vocês. Imagino que depois do trabalho, depois de criarem as vossas composições, depois dos concertos e das gravações, estejam também atentos ao que se passa à vossa volta. Vão ou não buscar, muitas vezes, inspiração às imagens que vêm nos telejornais? Sim, muitas vezes. Aliás, muitas das músicas deste disco refletem um bocado a nossa visão do mundo atual. E qual é a vossa visão do mundo atual? É um bocado variável. Ou seja, em relação ao país, é um pouco desesperante, eu diria. Um bocado triste em certos aspectos. Em relação ao mundo também não é assim muito melhor, mas há coisas muito boas a acontecer. Eu vou-vos lançar um desafio, que é espreitarmos algumas imagens que têm feito parte da atualidade e perceber de que forma, e também de que improvisando também a música, de que forma é que o Tó Trips vai acompanhando estas imagens. E eu começaria por mostrar imagens de uma das notícias desta semana, a manifestação de milhares de polícias frente ao Parlamento, que foram barrados pela própria polícia. O primeiro single de um álbum chamado Jornal da Noite dos Dead Combo. Este tem sido também um pouco o espelho do país, enfim, momentos que se vivem e que têm sido de facto complicados. Os portugueses têm passado por muitos sacrifícios nos últimos anos. De que forma é que vocês olham também para a austeridade, para o programa de ajuda financeira e para tudo o que se tem discutido nos últimos meses? Nós olhamos com bastante apreensão, tristeza e desagrado. E que música é que isso desperta, Tó? Qualquer coisa dramática. A atualidade é dramática, a atualidade nacional. Sim. Por exemplo, olhando para a imagem do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República ou dos protagonistas da política, o que é que podemos ouvir? Epá, o que a malta acha é que essa rapaziada é tudo uma camada de meninos. A Bunch of Meninos. Exatamente. Como é o título do último álbum. Como, por exemplo, Tó. Não sei se tem alguma preferência clubística, tem? Temos, ele é sportinguista, sou benfiquista. Benfiquista, bem a propósito. Por exemplo, Jorge Jesus e o Benfica e
toda esta excentricidade em campo, por exemplo. Faixa de música dedicada a Jorge Jesus? Complicado. O glorioso. O glorioso. Vamos para um assunto mais sério, a Ucrânia, que também, enfim, nos tem deixado imagens nas últimas semanas com toda a crise à volta da península da Crimeia. Por exemplo, este assunto, já estamos a ouvir a música inspirada nestas imagens e que está a ser tocada pelo Todd Trips. No teu caso, Pedro, este, por exemplo, é um assunto à atualidade, conta muito também nos momentos em que se inspiram. Sim, porque são coisas gravíssimas que se passam no mundo atual. É quase voltarmos a um passado que não é assim tão distante, mas é voltar quase à Guerra Fria e aquela luta de poderes que pensávamos que já tinha desaparecido. Assim foram os primeiros anos dos Dead Combo, a comer relva, como diz o Tó. Tocávamos em qualquer lugar, restaurantes, bares de clientela pouco recomendável, na rua. A única coisa que queríamos era mostrar às pessoas a música que fazíamos. Ainda hoje continua a ser assim. As palavras sublinham os 10 anos de vadiagem de um cangalheiro e de um gangster, numa fotobiografia que retrata o percurso do duo que se conheceu num tributo a Carlos Paredes. Pedro Gonçalves e Todd Trips juntaram as cordas de um contrabaixo e de uma guitarra e têm em Lisboa ponto de partida e chegada para o cruzamento dos sons do mundo. Andaram na estrada com a Royal Orquestra das Caveiras, passaram por festivais e deram concertos em nome próprio, cá e lá fora. Cruzaram-se no caminho com músicos como Marc Ribot, Sérgio Godinho ou Camané. Inquietação, é só inquietação. Foi sem reservas que aceitaram o papel de anfitriões de Anthony Bourdain quando o chefe veio a Lisboa gravar um episódio de No Reservations. How is the music business in Lisbon right now? I mean, it's getting better, but it's difficult to make a living out of it. It's a small country. There's not that much money, so people don't buy that many records. A visita guiada em 2012 deu-lhes o passaporte para entrarem no top do iTunes. A seguir à transmissão do programa nos Estados Unidos, viram 3 discos na tabela norte-americana da plataforma digital de música. O tom pautado pelo humor, muitas vezes na música, passou para as tiras desenhadas por Todd Trips e preenchidas com as histórias escritas por Pedro Gonçalves numa banda desenhada. Mais um episódio para assinalar os 10 anos de existência. O grupo, que não precisa de palavras para se fazer ouvir, já deu a conhecer este ano a Bunch of Meninos, primeiro single do disco homónimo que sai esta segunda-feira, o 5º de originais dos Dead Combo. Recuamos nestas imagens até à Crimeia, por estes dias uma das regiões mais instáveis do mundo. Ora, estes fuzileiros ucranianos decidiram pôr de lado as armas e dar um concerto ao ar livre. Bastou para isso um militar com dotes vocais, guitarras na mão e o som de uma bateria. Estes militares estão cercados há vários dias por forças pró-russas numa base da Crimeia. Se a intenção era levantar a moral dos companheiros ucranianos, conseguiram, mas conseguiram também levantar a moral das tropas russas que ouviram o som. É caso para dizer que, por momentos, a música pôs russos e ucranianos do mesmo lado da barricada. Exigimos o direito a ser informados sobre aquilo que nos abonam nas nossas pensões e nos descontam. Portanto, nós até agora não temos nada disto. Temos as nossas pensões nas contas bancárias a dia 10, não sabemos quais são os descontos, aquilo que nos tiram, que nos roubam. Todos os meses. É uma surpresa. É uma surpresa. Portanto, nós vimos fazer esta exigência pela segunda vez. Há um ano fizemos esta exigência junto do Centro Nacional de Pensões, junto do Ministro da Solidariedade
e Segurança Social, junto da Assembleia da República, porque temos o direito a saber, para além de um protesto contra o roubo constante nas nossas pensões, nós somos as vítimas preferenciais deste governo.